Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Tenho grande alegria de cumprimentá-los e juntos podermos abrir a palavra de Deus e estudarmos mais uma linda e bela lição que nós temos de presente que o Senhor nos deu. Que Deus realmente nos dirija e nos guarde. Querido Senhor, te agradecemos por temas tão maravilhosos que Tu tens preparado para nós ao longo da história do Teu povo na face da terra. Nos abençoes ao estudar o tema desta semana, que possamos aprender, ter condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor. Santifica-nos na Tua palavra viva, porque a Tua palavra é a verdade. Te suplicamos agradecidos em nome de Teu Filho amado. Amém. O Filho, o tema desta semana. Marcos, capítulo 10, verso 45, tem uma revelação muito significativa. Iniciando o próprio Filho do Homem. Presta atenção nessa expressão usada por Cristo, que tem um peso muito especial, essa palavra próprio. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Guarde que vamos precisar dessas palavras aqui daqui um pouco. Quando trabalhamos com o próprio Filho do Homem, nós podemos ter duas visões aqui nessa questão. Primeiro, o Filho, o homem, Deus, o único da espécie, em João 3,16, chamado de unigênito. O homem, Deus. Mas não se esqueça, ele se consumaria nesta condição após a ressurreição. Porque Deus propriamente dito, não morre. Ele era em espírito e em verdade. É o verbo, era Deus, estava com Deus. Mas lembra do que ele disse na aula passada? Ninguém o conhece. Está lembrado disso? Pois é. Só iria conhecer o universo todo a partir da sua vitória. Que esse único da espécie, que já existia, que era Deus em essência, mas se fez homem e habitou entre nós. Aí vemos o segundo lado dessa moeda, lembrando de Apocalipse 1,5, que ele teria que pagar o preço, ele morreria a morte eterna, e só ressuscitaria se não tivesse pecado. Ele tinha que ter êxito na missão. No paralelismo bíblico, Paulo fala muito sobre isso, que ele é o segundo Adão, o resgatador, que veio consertar o que o outro estragou, veio ajustar o que o outro foi infeliz, mas morreu salvo, disposto a dar tudo enquanto viveu, na esperança de ser um dia resgatado, perdoado. E nós sabemos pelo conteúdo da revelação sagrada que ele descansou no Senhor. Ele, os nossos primeiros pais, descansaram nessa grande esperança. No segundo tema, prosseguindo e aprofundando, o Filho do Homem. Esse título aqui foi o título preferido que o nosso Senhor usou durante o seu ministério aqui. E quando olhamos para esse título,
De cara podemos destacar aqui o primeiro ponto. Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 3. É como se ele, ao trabalhar com esse título, Filho do Homem, justificasse de alguma maneira na revelação sagrada para nós o porquê do dilúvio. E o porquê que ele veio preparar este mundo para a grande colheita de Deus. Porque todos são chamados, poucos escolhidos, porque infelizmente poucos escolhem a Deus. Agora mesmo comentaremos mais um pouquinho de um exemplo, de outro exemplo sobre esse mesmo contexto bíblico. Um segundo ponto interessante a ser apresentado aqui, no próprio manual, de forma muito feliz, o autor apresentou Daniel 7, 13 e 14, onde destaca ali dois personagens, o ancião de dias e um semelhante ao Filho do Homem, que é justamente esse personagem aqui que estamos tratando hoje. De cara fica claro quem é o ancião de dias, o pai, e esse semelhante ao Filho do Homem, o filho, porque lá nesse texto de Daniel, ele praticamente revela o dia da investidura do Filho do Homem como Filho de Deus, e que passa a receber o domínio de tudo o que lhe foi entregue. E o próprio Filho de Deus confessa isso e revela abertamente aos seus discípulos no decorrer dos evangelhos. E este é aquele que Daniel vê e que ele também próprio disse que virá com as nuvens do céu, nas nuvens com todos os anjos na sua companhia, para buscar a todo aquele que nele crê. E os seus anjos ajuntarão os seus escolhidos em toda a face da terra. Lá em João 3,35 é um dos textos onde o próprio Cristo confirmou isso em vida durante a sua missão. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Veja que realmente ele confirma o que Daniel disse 600 anos antes dele vir como Filho de Deus, cumprir com a missão do unigênito e ressuscitar em glória com um novo nome, o unigênito, vitorioso, que veio com todo o poder para salvar aqueles que o buscam. Não se esqueça que Isaías 53, verso 5, em harmonia com Apocalipse 1:5, fala muita coisa. Diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O Filho do Homem, o unigênito, o segundo Adão, que era em essência o Filho de Deus. Que no terceiro tema agora entramos, o Filho de Deus. Esse título, apesar de ter sido pouco usado por Cristo, ele é incontestável e é inevitável para qualquer mortal que deseje, que almeje a vida eterna. Veja que Gabriel, lá em Lucas 1, verso 35, o anjo Gabriel, assim o revelou como Filho de Deus. Nós vimos aqui que Cristo, ele aceitou esse título, mas foi cuidadoso em usar esse título para evitar apedrejamento. O fundamentalismo, o verdadeiro fundamentalismo, que é de cunho satânico, o fanatismo radical, já fritava nas frigideiras de seus dias. E até hoje, né?
Hoje já não frita, já explode, não é isso? Nós vimos lá no batismo de Cristo, também da mesma forma. Nós vimos na transfiguração de Cristo, o próprio Pai identificando o seu Filho aqui na terra. Este é meu Filho amado. Veja o que nós temos aqui em João, capítulo 17, o verso 11. Dentro, na última parte desse verso, dentro da oração dele, em prol dos seus escolhidos, ele diz o seguinte: Pai, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Olha o que fala o verso 16: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E o mais belo de tudo, no verso 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra escrita e a palavra viva, revelada aos seus servos de todas as épocas. Aquela que ele fala lá no fundo da alma. Aquela palavra que ele usa esses pobres mortais, como foram os personagens da Bíblia, hoje também na atualidade, para transmitir a sua vontade, a sua revelação ao mundo caído e convidar os habitantes deste planeta a se arrependerem dos seus pecados e de seus maus caminhos e se tornarem novas criaturas, novos instrumentos, para que Deus possa tocar a música através do testemunho e da conduta dessas novas criaturas, para que eles possam evangelizar o mundo ao redor deles, ao nosso redor. Que em breve Jesus possa voltar para buscar os escolhidos. O quarto tema da lição: natureza divina de Cristo, parte 1. Veja que coisa mais interessante que nós vamos estudar aqui agora. Eu destacaria aqui Lucas 5, versos 17 ao 26. Ali está revelando uma experiência de Cafarnaum, ocorrida em Cafarnaum. Muito curioso, muito interessante. Quando Jesus estava para revelar um grande milagre, quando Jesus estava por realizar um grande milagre numa terra, numa região praticamente tomada de céticos e incrédulos, ele percebeu no coração daqueles que o cercavam a falta de fé e a incredulidade. Virou o olhar para eles antes de realizar o milagre. Imagino ele apontando o dedo para eles, dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade na terra para perdoar pecado. Eu digo a este homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. E todos conhecem o resultado. O susto e o constrangimento que aqueles fanáticos fundamentalistas tomaram de ouvir e ver, assistir em alto e bom som o que eles acabaram de assistir. E a história que todos conhecem. Essa missão nos lembra também uma outra ocasião, também revelada aqui, no Lucas capítulo 10, verso 15 ao 17. Quando ele reuniu 70 escolhidos especiais a dedo, discípulos,
num apostolado maravilhoso, com uma missão maravilhosa. E ele ali diz o seguinte: e tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? Até o Hades descerá a sepultura. Hades descerá. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, falando, referindo aos 70, né? A mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram, pois, os 70 com ele, com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Cafarnaum, Cafarnaum. Uma cidade impenitente. E quantos impenitentes continuam por aí, né? Duvidando da volta de Cristo, duvidando da sua palavra, contestando as suas doutrinas. E brincar com esse assunto é permitir que o coração se torne uma geleira, uma pedreira, depois não tem mais nada a ser feito. O quinto tema: natureza divina de Cristo, parte 2. Nós poderíamos destacar João 5:21. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus, lá em João também, capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o primeiro ponto, nós vimos o poder do Pai para vencer a morte, assim como Cristo. O segundo ponto, a pré-existência de Cristo revelada em João 3:13. Ele desceu do céu. Em João 5:23, porque o Pai o enviou. E João 17:5, Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Agora aqui, eu quero que vocês observem bem aqui no contexto do manual, no meio do terceiro parágrafo, que vai trabalhar com uma mensagem muito interessante do eu sou, revelado em Êxodo 3:14, que o termo lá usado é esse termo hebraico que aqui está escrito, que conhecemos por Yahweh. Agora, um outro ponto que vamos entrar é o Evangelho de João, capítulo 8. Eu diria que este Evangelho, a revelação escrita ali para todos nós, é o texto mais impactante de toda a Bíblia Sagrada, aonde Cristo revela a sua divindade de maneira como nunca antes, em qualquer outro lugar. E o mais interessante, ele abre ali vários leques explicativos da revelação sagrada, e que os anais da história podem confirmar. As evidências bíblicas aqui apresentadas batem com evidências arqueológicas e científicas. Até eu sugiro que vocês acompanhem o Escatologia 3, aula 1 e aula 2, e por que não dizer o curso todo, para aprofundar nisso aqui, nesses assuntos que dentro de uma lição normal
temos aí 30 minutos, não dá tempo de trabalhar com tantos detalhes. Mas assistam lá e vocês conhecerão. Vamos aos leques ali apresentados. Primeiro, eu destacaria o verso 44, aonde de cara ele revela que a história do pecado não começou nesse planeta, mas começou no céu. Porque lá ele remonta e nos leva à palavra princípio, que acontece anterior ao verso 3 de Gênesis 1, que a partir do verso 3 é a formação desse planeta aqui. E quando ele fala princípio, nós temos lá em Gênesis 1, verso 1 e 2 o que? No princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, diversos mundos, e a terra, mas deixada sem forma e vazia. Imagine um bolão de terra amassado dentro de uma bolha d'água flutuando no espaço. Assim estava a terra no princípio, sem forma e vazia. Terra no singular. E havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, nem o sol havia sido criado ainda. Imagina a idade desse assunto. Quando, nesse princípio, Cristo agora está revelando ali em João 8,44, que o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. Veja o peso dessa informação, que nos dá luz ao Gênesis, para a compreensão plena do que está escrito no Gênesis, e demais evidências arqueológicas, científicas, etc, etc. Estamos falando de evidências bíblicas. Aqui no contexto de João capítulo 8, no verso 58 a 59, ele faz o ponto nobre dessa revelação. Ele se revela como o grande eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Menino, velho. Os fanáticos não aguentam. Passaram a mão em pedra e um paredão angélico, de hostes angélicas, de exército celeste, teve que blindá-lo, protegê-lo, camuflá-lo dos seus oponentes fundamentalistas. Caso contrário, ele teria sido totalmente liquidado, apedrejado e lançado, ou lançado de despenhadeira abaixo, na região que ele estava ali, segundo o contexto de João capítulo 8. Quando ele fala isso, quando ele revela o grande eu sou, ele voltou imediatamente para Êxodo capítulo 3, verso 14, se identificando como personagem da sarça ardente. Conforme revelado aqui no manual, se referindo a Êxodo 3, 14, Cristo se identifica em João de maneira direta com aquele personagem. E por isso correu o risco que correu. E graças a Deus, Deus o protegeu. Muito bem. O sexto tema: a missão de Cristo. Aqui agora nós entraremos em um assunto muito sério. Aqui no centro do terceiro parágrafo do manual, lamentavelmente temos um equívoco que precisa ser esclarecido, porque estamos trabalhando com a revelação, com a palavra de Deus. Aqui está dizendo que, no entanto, precisamos de mais do que conhecimento para ser salvos. Precisamos que Deus nos conceda um Salvador, que é precisamente o significado do nome de Jesus. Aí vem 2 pontos: Yahweh é salvação. Mateus 1, 21. Como se Mateus 1, 21 tivesse como original Yahweh. Veja que
em Mateus 1, 21. Em primeiro lugar, Mateus não foi escrito em grego, foi escrito em aramaico. E no original, que partes desse evangelho original foi encontrado, então nós temos evidências, está lá no museu em Cesareia, é o papiro de Ossirinco, número 1, e esse assunto também, se você entrar no Escatologia 3, aula 1, lá no YouTube tem como você entrar no Google Drive e imprimir, baixar cópias desse papiro. Aonde, se ele for escrito em aramaico, jamais Jesus, que não era grego, seria chamado de Jesus. Esse, na realidade, é o significado grego do nome dele. E para o português, o significado de Jesus é Salvador. Mas Jesus não recebeu esse nome, Jesus Cristo, jamais, nas Escrituras Sagradas. É o significado. Isso não é uma questão de fazer cavalo de batalha. Alguém pode dizer, mas esse cara é muito chato de ficar falando umas coisas dessa. Mas são evidências. Observem que na palavra de Deus, o primeiro ponto aqui nessa questão é que o original lá apresentado nesse papiro não é também a palavra Yahweh, como aqui apontado, mas a palavra Yehoshua. Essa é a palavra do original, conforme esse papiro que eu apresento aí, que é parte da Septuaginta original, escrita há mais de 200 anos antes de Cristo. Que lá na aula 1 do Escatologia 3, você vai ver detalhes históricos e muitas evidências sobre isso. Vai lá e confira, que aqui não dá tempo da gente entrar em tantos detalhes. Eu gostaria de esclarecer que Yehoshua no hebraico significa Yahweh Tzidkenu, ou seja, o eterno é a salvação. Mas a expressão usada lá no original é Yehoshua. Inclusive em Daniel capítulo 9, verso 25 a 26, em outro manuscrito que está em Israel, lá onde temos, será tirado o Mashiach, que é ungido. Em algumas Bíblias de João Ferreira de Almeida tem a palavra Mashiach. E Yehoshua, Mashiach, é o nome verdadeiro de Jesus Cristo, do que nós conhecemos por Jesus Cristo. Nós chamamos ele pelo significado grego do nome original dele em hebraico. Mas o nome original dele em hebraico é Yehoshua Mashiach. Esse é o nome. Isso é incontestável. Não tem doutor, não tem PhD no mundo que conteste evidência tamanha. Seria uma total incoerência, até do ponto de vista gramatical, porque nome próprio não se traduz, apenas se translitera. Isso é princípio gramatical. E o que é transliteração? Ou seja, representação das letras de um alfabeto pela de outro alfabeto, mas respeitando os princípios da fonética. E que fonética existe entre Yehoshua e Jesus, ou mesmo Yahweh? Qual é a fonética? Yehoshua e Salvador. Qual é a fonética? O grande fato é que Mashiach e Cristo, Mashiach no hebraico e Cristo no grego, tem exatamente o mesmo significado, ungido. Mas nem por isso, por ter o mesmo significado, se justifica
transcrever, ou transliterar, ou copiar, ou escrever o nome Cristo, aonde o verdadeiro, o original que ele recebeu quando nasceu, e como estava previsto nas profecias do Antigo Testamento, foi Masiá, e não Cristo. Isso não é ponto de salvação, não precisa fazer cavalo de batalha com isso, mas apenas para a compreensão clara, porque o nome que nós vamos chamar ele lá no céu é esse, o verdadeiro. Ele não está desgastado com ninguém por causa disso, mas não se esqueça que nós estamos lidando com a revelação sagrada e precisamos respeitá-la como tal, principalmente porque somos os escolhidos dos últimos dias. Essa igreja de Laodiceia, que nasceu em 22 de outubro de 1844, é quem vai receber o Filho de Deus nas nuvens dos céus. Então nós não podemos contestar ou ignorar revelação sagrada. Não tem problema você orar, você chamar, falar Jesus Cristo. É o significado do nome que está valendo, está tudo bem. Mas contestar o original, não. Criar situações equivocadas sobre isso, não. Isso é inadmissível. É incoerência. A missão de Cristo não é outra, senão o que nós temos em Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para servir, mas veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que ele não falou de todos? Claro, se todos quisessem, ele daria. Mas lembra que eu disse lá no começo? Poucos são os escolhidos, porque poucos escolhem a Deus. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por isso que ele fez questão de mencionar aqui que dar a sua vida em resgate de muitos, porque não são todos que o aceitam como Salvador pessoal, como resgatador. E para finalizar esta mensagem, gostaria de citar um texto da página Inspirado, Desejar a Todas as Nações, página 530, aqui no último parágrafo do manual. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Esse é o 7º tema. João 1, verso 1. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Senhor Deus, continue nos abençoando, nos preparando, nos ungindo e nos capacitando para o Teu trabalho. Continue nos conduzindo ao Teu conhecimento, ao conhecimento do Teu reino, para que em Tua palavra possamos receber o poder do Teu Santo Espírito para evangelizar o mundo ao nosso redor. Prepare-nos para o Teu reino, é o que te suplicamos, por cada lar representado, de Teus escolhidos sobre a face da terra, em nome e por amor de Teu Filho amado. Amém, Senhor. E dos males deste mundo.